Graças a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler na palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 9, e depois na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Ontem nós começamos um pequeno assunto sobre o fim é melhor do que o começo. E nós vamos, se Deus assim nos ajudar, concluir hoje. O fim é melhor do que o começo. Daniel 9, verso 1 e 1 Pedro 4, verso 7. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. O profeta Daniel entendeu pelos livros que ele estava lendo, e este livro era o livro do profeta Jeremias. Que as profecias que Jeremias tinha profetizado a respeito do seu povo, o qual eles ficariam 70 anos cativo, estavam terminando. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Vocês observaram que no versículo 3 da leitura que nós fizemos de Daniel capítulo 9, que eu não li, porque nós lemos o 1 e o 2, e o 3 nós não lemos. Quando Daniel entendeu, ele se colocou em oração, jejum, ele se aplicou na sua vida de oração a buscar ao Senhor. Porque ele entendeu pela palavra que restavam somente 2 anos para que ele ficasse na Babilônia e o cumprimento estava à mão. Tudo estava no fim. Era o melhor momento para ele. Agora no verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pai eterno, obrigado, pois o Senhor nos deu a sabedoria de podermos ler tua palavra, mas não sabemos explicar. Somente o teu Espírito Santo pode nos dar o entendimento destas coisas. Que a tua unção possa estar aqui presente para nos ensinar e falar aos nossos corações, como o Senhor falou ao profeta Daniel, que o Senhor possa também falar ao coração da tua noiva, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Podeis sentar. O profeta de Deus, ele diz, a irmã Sandra, ela, em primeiro lugar, a irmã Sandra agradece a Deus pela cura que recebeu da coluna. Naqueles cultos evangelísticos, Deus usou os irmãos e Deus ajudou a sua filha e ela foi curada no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja louvado, né?
Se você crê, tudo é possível. Não há nada que seja impossível para Deus. Está conosco o irmão Antônio Cabamba, novamente, né? Ele veio por livre, espontânea pressão. Estava dentro do meu carro e aí eu acabei trazendo ele. Fomos na Serra da Pedra e aí então, como eu vinha para Aranguá, ele veio junto. Ele está morando aí agora, não sei, está parando uns dias aí. E acabou vindo para a igreja. Eu vinha para a igreja e veio. Aí trouxe ele. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Trouxe uma palavra para nós na Serra da Pedra hoje muito boa sobre preparação. Algo muito especial. Que Deus abençoe seu coração. Agora, o profeta de Deus, ele diz assim, para nós fazermos uma base para isto, ele diz, agora o profeta Daniel havia estado na Babilônia por 68 anos. Não é um pequeno tempo. Daniel foi jovem para a Babilônia. Daniel, como nós ouvimos na leitura hoje pela tarde, ele era de uma linhagem de príncipes. Ele era de uma linhagem nobre. Tanto ele como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Você vai ver no capítulo 1 de Daniel que o rei, quando ele mandou escolher dentre os judeus, ele disse, eu quero homens, jovens formosos, que não há defeito nenhum. Eu quero jovens instruídos. Eu quero jovens sábios. Eu quero jovens que sejam da linhagem dos nobres, para que eles possam estar no palácio e viver no palácio, e para que eles possam ser instruídos na linguagem dos caldeus e também na soma, quer dizer, nos cálculos, para servir o rei. E Daniel era realmente o que se destacou por ser profeta. Ele nasceu um profeta. E a sabedoria que ele tinha, segundo o próprio rei reconheceu, era a sabedoria de Deus. Porque o rei reconheceu nele o Espírito de Deus, um Espírito excelente. E Daniel, ele, sendo um cristão, mesmo estando debaixo de sangue de animais, ele teve esses 68 anos na Babilônia, dentro de Daniel 9. Ele viveu vitórias ininterruptas. Foi todos os dias foram dias de vitórias para ele. Mas Daniel não tinha uma igreja. Daniel somente cantava os hinos que ele tinha aprendido, decorado, porque ele não tinha um inário, não tinha uma igreja para ir, estava debaixo de sangue de touros e bodes e sem o Espírito Santo. Mas mesmo assim, foram 68 anos de vitória para a vida de Daniel. Aleluia. Agora, ele estava ciente de que Deus estava para cumprir a sua palavra, porque ele mesmo disse que leu no livro do profeta Jeremias, e ele entendeu que faltavam somente 2 anos, isto é, estava no fim. E nós, ontem, vimos algumas escrituras, e citamos algumas escrituras, como, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isto é muito bom. Foi também no último dia da festa, né, que Jesus colocou-se em pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava falando do Espírito Santo que nós iríamos receber. Nós sabemos que também nós vimos que os últimos serão os primeiros, quer dizer, da última era da igreja, vão ser os primeiros a ressuscitarem, depois os da sexta era, depois os da quinta, e assim sucessivamente, por esta ordem que Deus, ele não é um Deus de bagunça, ele é um Deus de ordem. Nós lemos isso em São João 7,37, Lucas capítulo 12, versículo 30, e nós vimos também que a noiva, ela vai cumprir o último dia que é contado como tempo, que será o milênio, que é o 7º dia, que será com o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, aqui nesta terra. Mas nós sabemos que
estas coisas foram somente um fundamento para o principal que eu queria vos falar, que é exatamente o que Deus deixou para o último dia. Vocês viram que tudo Deus deixou de melhor para o último dia. O vinho ficou o melhor por último. Não é assim? Foi nas bodas de Canaã. Então, vocês sabem que, inclusive, vocês ouvem por aí dizendo assim, ó, uma expressão popular que saiu agora na mídia. Eu ouvi ela umas 2 ou 3 vezes, assim, falando para mim. Eu aprendi porque eu ouvi alguém dizer. Quando alguém quer se achar, eles dizem, tu tá parecendo que tu és a última bolachinha do pacote. Não é assim que eles dizem? Quantos já ouviram essa expressão? A pessoa se acha importante demais, não é isso? Mas eu quero dizer para vocês, nós realmente somos a última bolachinha do pacote. Quer queira ou quer não queira, nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o remanescente de Deus. Amém? Então somos o último. Só restou nós. Só restou a sua noiva, palavra, na face da terra. E inclusive há algo a nosso respeito que está inscrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 40, que eu citei ontem. Que eles... Quem eles? Eles quem? Aqueles que dormiram em Cristo das eras passadas. Eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Quer dizer, eles estão dependendo de nós. Dependendo da nossa posição no corpo de Cristo. Isso não é para nós nos acharmos, mas isso denota responsabilidade. Porque a quem mais é dado, mais é requerido. Inclusive, apesar de Deus deixar tudo de melhor para o fim, vocês vão observar que o próprio Daniel, nosso amado profeta, que inclusive Deus disse para ele, enviando-lhe um anjo, dizendo, olha, eu vim dizer para você que você é muito amado do Senhor. Quer dizer, Deus enviou um anjo para Daniel, dizendo para ele, ó, eu vim dizer que você é muito amado, que você é amado demais. Vocês sabem que Deus também nos amou desta maneira, desta forma. E ele também nos enviou um anjo, de Apocalipse 10, versículo 7, dizendo para nós que nós somos a amada do Senhor. Sim. E quando Daniel, ele estava para conhecer os mistérios, porque quando Deus foi falar para Daniel a respeito do mistério do seu povo, e vocês vão observar que as 70 semanas de Daniel são para o seu povo. E o seu povo é judeu. Não tem nada a ver comigo e nem contigo. Mas, como Deus, no meio da última semana, tinha eu e você, porque a última semana das 70 semanas que foram determinadas sobre o povo de Daniel, aquela última semana que é uma semana de 7 dias que corresponde a 7 anos, porque são 7 dias proféticos. Jesus Cristo, ele cumpriu 3 anos e 6 meses. E então ele foi tirado, foi pendurado na cruz, foi morto e então foi sepultado e ressuscitou o 3º dia e subiu. Nesse meio, ele colocou as 7 eras da igreja, que é a noiva gentia, começando com Atos capítulo 2, com o ministério de Paulo, em Atos capítulo 9. Esse período, os judeus ficaram, então, sem igreja, sem templo, por quanto tempo? 2000 anos. Sim, eles ficaram todo este tempo e até hoje eles estão sem igreja. Sabe qual é a igreja dos judeus? É um cantinho no porão ao pé do Muro das Lamentações, onde ele tem alguns armários, onde eles têm o rolo dos livros do Velho Testamento. Eu estive lá e eu vi com os meus próprios olhos. Aquela parte de cima, onde tem o muro, está o templo dos muçulmanos,
que foi exatamente construído pelos muçulmanos depois do ano 70, quando Jesus Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 15, quem lê, entenda do que falou o profeta Daniel, que a abominação está no lugar santo. Exatamente ali está a abominação no lugar santo. A mesquita está ali no lugar aonde era o templo que Salomão construiu. Ali está. E então, eles ficaram sem igreja, ficaram dispersos pelo mundo inteiro, enquanto Deus estava tratando comigo e contigo. Desde a primeira era da igreja. E agora Deus chega na última era da igreja, terminando comigo e contigo. Ele já tem os judeus de novo na sua terra. Ele já está com os judeus lá. Eles já estão adorando a Deus lá no Muro das Lamentações. Eles já estão como nação, prontos, aguardando o finalzinho, fechar a conta conosco aqui. E Ele está aguardando nós subirmos para os 2 profetas descer lá. E reunir esses 144 mil. Para quê? Para concluir a última semana com mais 3 anos e meio. Que é o período da grande tribulação, o qual nós não estaremos aqui. Estaremos nas bodas do Cordeiro. Então esse período que Deus está tratando conosco, o que eu quis dizer com isso é que Deus não podia falar do povo de Daniel sem tocar nos gentios. Porque eles estão no meio dos judeus. No meio, Deus teve que interromper. E Deus interrompeu, por quê? Porque os judeus olharam para Jesus e disseram assim, ó, que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele interrompeu com eles, vocês não querem? São João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você o recebeu, ele deu poder para você. E quando ele estava tratando, e ele estava falando dos judeus, e ele começou a falar de mistérios do último dia, do nosso tempo, no capítulo 10, no versículo 14, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer. Porque Daniel queria saber. Daniel, você vai ver o capítulo 9, você leia todo ele, a oração de Daniel, Daniel orou 21 dias, oração e jejum, até que Deus então veio e enviou o arcanjo Miguel, que lutou contra o príncipe da Pérsia, que estava detendo o Gabriel, que vinha trazer esta mensagem para Daniel, a respeito dos judeus, e então o Gabriel foi liberado, e quando chegou, falou com Daniel, inclusive Daniel caiu como morto. Então Deus teve que levantar ele, sustentar ele, vocês vão ler ali, são coisas tremendas, ele estava junto ao rio Quebar, era algo poderoso, Deus estava realmente num mover poderoso, ninguém estava sabendo daquilo, ninguém estava vendo aquilo, aquilo era um mover sobrenatural de Deus, e Daniel estava diretamente conectado com Deus. Mas Deus estava falando com Daniel a respeito do quê? Do tempo dos judeus e também falando do que ele iria fazer no último dia, a respeito de mim e de você. Ele diz assim, agora vim, o arcanjo dizendo, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aí, no capítulo 12, no versículo 4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, ou a ciência se multiplicará. Quer dizer, quando a ciência se multiplicar, então será o tempo do fim, aonde eu abrirei este livro. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. E eu lhe digo para você, a partir de quando o conhecimento se multiplicou. Quem não sabe, quem não conhece um pouquinho e quem não estudou um pouquinho, que a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, é que a ciência estourou. Me diz o contrário. Não tem como. Foi exatamente, até ali, meu querido, o carro ainda só andava a 30 quilômetros por hora. Mas olha só, de 1945 para cá,
Como eles não conseguiram fazer em 1900 anos o que eles fizeram em 50 anos. Por quê? Porque a ciência se multiplicou. Por quê? Porque chegou o tempo de Deus abrir o livro. Aleluia. Foi nesse tempo que Deus, pela sua infinita graça, eu vou ter que passar por isso aqui, eu vou ter que passar por isso aqui, apesar de vocês saberem, mas como vem gente nova, e como eu gosto demais disso, eu vou ter que passar por isso aqui, porque o que aconteceu ali foi o que aconteceu no livro de Ruth. Vocês sabem disto? Sim. O que quer dizer Belém? Belém quer dizer a casa do pão de Deus. E a nossa Belém é a palavra, é Jesus Cristo. E Ele é realmente aonde nós estamos assentados, em lugares celestiais em Cristo Jesus. E vocês vão ver que quando Noemi voltou para Belém, Ruth voltou junto com ela, que era uma moabita, gentia, adoradora de ídolos. Ali estava voltando a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento juntas para Belém. Sim, uma voltando para uma terra natural, mas outra, além de estar voltando para uma terra natural, ela tinha um casamento pela frente, que era exatamente a Ruth, a moabita, casando com Boaz, que é um tipo de Jesus Cristo. Veja, assim também aconteceu em 1946. Israel voltou para a sua pátria, a Noemi, natural, e os gentios voltaram para a palavra. Por que os gentios voltaram para a palavra? Porque Deus enviou um anjo, um profeta, e ele nos abriu a palavra para que nós pudéssemos compreender o grande mistério de Jeová, para nós nos posicionarmos nas Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Veja, quando ele fala em Daniel capítulo 12, versículo 9, e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O fim é melhor do que tudo. Então estas profecias bíblicas seriam cumpridas no tempo do fim. Aleluia. Como nós estamos olhando pelas Escrituras e vendo Mateus 24 se cumprindo, nós vemos exatamente as Escrituras, as profecias da Bíblia e da mensagem, e inclusive nós temos 7 visões que Deus nos deu, clara e tão perfeita, que elas vieram se cumprindo ao pé da letra. Elas vieram se cumprindo em 1933, o nosso profeta teve em junho, num domingo pela manhã, 7 visões. Sim, Mussolini invadindo a Etiópia, Hitler se levantando na Alemanha, tudo isto. As mulheres usando uma roupa transparente e ficava como que só uma folha de figo na frente e uma coisinha e sem nada atrás, quer dizer, Deus mostrando para o profeta que elas usariam um fio dental, aquele biquinizinho, mas em 1933 não tinha isto. E Deus mostrou para o nosso profeta e ele simplesmente escreveu no livro, e nós temos, e ele falou no púlpito gravando em fita. Ele mostrou que elas estariam simplesmente de topless, porque elas estariam só com a parte de baixo sem a parte de cima. E elas usariam roupas transparentes. E ele viu a ciência se multiplicando de uma maneira tal que naquele tempo a roda do carro ainda, ela tinha aqueles raios e era aquela roda que não tinha nenhum pneu. Era o modelo T da Ford. Aquele que andava, aquele que tinha que fazer a manivela assim. E ele viu, sabe o quê? Na visão, um carro parecido com um ovo, assim, igual um Corsinha, andando e as pessoas dentro jogando um tipo de joguinho. Em 1933, videogame? Ele viu, ele disse, eu vi as pessoas jogando um tipo de joguinho, sentado e o carro andando sozinho. Aleluia! Isto é, por um controle remoto. De que forma? Deus mostrou para ele. Aleluia! E está aí. O Google já trouxe esse carro. Sim. Não tem como você negar. Está aí. As pessoas já têm carro que estaciona sozinho. Você chega numa vaga, ele pega no computador e diz assim, essa vaga dá. Ele fala para você, você aperta um botão, larga o volante, ele pega e faz isso aqui, ó.
Sim. Exatamente. Por quê? Mas em 1933, ver isso aí era loucura. Tinha que ter comido demais. Tinha que ter bebido demais, ou sonhado, ou sei lá, estava louco. Mas era Deus nos falando que algo estava para se movimentar. Quando nós víssemos essas coisas, nós teríamos que ficar apercebido, era o tempo do fim. Aleluia. E aí então, quando você observa essas coisas, você presta atenção nessas coisas, aí o profeta vem e diz assim, olha, e tem outra coisa, eu tive uma visão de uma grande mulher se levantando na América, nos Estados Unidos. Ele teve isso quando nem as mulheres tinham direito de votar. Elas não tinham o direito nem de votar. Ele teve esta visão. Uma mulher se levantando na América, ele disse, eu acho, porque os Estados Unidos, até o presidente era cristão. Ele era elegido um presidente cristão, não católico. Ele disse, eu vejo que pode ser a igreja católica se levantando na América, mas também pode ser uma mulher se levantando como presidente dos Estados Unidos. E vocês podem observar que a América, o ídolo dela é uma mulher, porque ela está em Apocalipse 13, e 13 é o número da mulher. É o do PT também. Sim. Aí ele dizia, é a besta que emergiu da terra. Sim, aquela besta que vai dar o seu poder para aquela besta que emergiu do mar, que é a igreja católica. As duas bestas vão ter que se levantar com um poder ferrenho, sim. Mas hoje, você pode observar a Hillary Clinton e soma as letras do seu nome, dá quantas? 13. Ela é uma mulher. É a candidata mais forte para ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Visão que nos bota de barba de molho. Visão que nos diz, estamos próximos. Daniel, olhando pelos livros, dizia, está próximo. Nós olhando pelos livros, está próximo. É o fim é melhor. Para alguns da Babilônia, Deus iria mover, não sei o que ele iria fazer com o exército da Babilônia, mas uma coisa para Daniel era algo bom. Eu não sei o que Deus vai fazer com esse mundo, mas uma coisa para nós, isto é bom. Porque a segunda vinda de Cristo vai trazer juízo para os que ficarem e alegria e gozo para os que partirem. E você sabe que o fim é melhor do que o começo. Aleluia! Se Paulo começou alegre, mas ele deu a sua vida pelo Evangelho, imagine agora no fim como nós estamos vivendo. Se no começo foi bom, imagine agora no término de todas as eras. Abacuque capítulo 2, versículo 2 e o 3 diz assim, olha o que o Abacuque escreve, meus queridos. Olha o que o Abacuque escreve. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ele está falando de um tempo de correria. Abacuque está falando aqui de um tempo de correria, de um tempo em que seria uma era rápida, uma era ligeira, uma era que as pessoas não iriam ter tempo para muita coisa. Eles estariam correndo de um lado para o outro. Eu quero perguntar, que era essa? É a nossa era do miojo, a era do rápido, a era do cafezinho instantâneo, a era do macarrão instantâneo, a era da batatinha frita instantânea, é a era do fast food, é a era do lanche rápido, é a era que você tem que ler, mas tem que passar correndo. Mas ele disse, escreve e bota numa placa bem legível, que para quem, até aquele que está na correria, possa entender e ler. Deus então permitiu que até que você estivesse na correria, pudesse parar e olhar e ver a visão, ler, escrever bem legível. Sim, Deus permitiu isso. Sim. Porque a visão é ainda, olha o versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não a enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. Isso que Abacuque estava falando é para o tempo do fim, é para os nossos dias.
Sim, ele está dizendo no versículo 3, porque a visão, esta visão, que teria que ser escrita em tábuas, que até mesmo aquele que passasse correndo pudesse entender, pudesse ler, escreve ela, e esta visão é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aleluia, veja, estas visões teriam seu cumprimento neste tempo, no tempo do fim, aleluia, e elas seriam escritas bem legível, para que pudéssemos entender, compreender. Se existe um tempo de claridade, de luz, é esse o tempo. Sim, mas como? Sim, Zacarias capítulo 14, versículo 7, será um dia conhecido do Senhor, será um dia que não será nem noite nem dia, mas no tempo da tarde haverá luz. Que luz? A luz que não é outra coisa senão a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz que ilumina o meu entendimento é a mensagem da hora. Ela é os olhos de Deus para nós lermos a Bíblia, que estava fechada para mim, para você, e hoje nós podemos compreender e ver aonde está cavalgando Satanás, aonde ele está entrando, e podemos nos desviar dele e sabermos o plano da redenção para a nossa alma. Aleluia. Esse livro, a Bíblia, esse livro, ele estava fechado e vocês vão ver que ninguém podia ler, ninguém podia entender ele. Porém, no último dia, ele seria aberto. Aleluia, glória a Deus. Eu acho isto maravilhoso. Sabe por quê? O que eu acho de maravilhoso? A mensagem deste profeta, ela faz você encaixar a Bíblia. Porque senão você não vai compreender o que está escrito ali. Você vai ficar louco mesmo. Olha, quando a Bíblia diz que ninguém era digno de ler e nem de olhar para aquele livro. Aí você diz assim, mas como não ser digno nem de olhar para a Bíblia? Mas todo mundo olha. E não podia, e não era digno nem de ler. Porque aquele livro da redenção é a Bíblia. Mas você diz assim, mas como? Que ninguém era digno nem de ler. Aí você vai para a Bíblia. O irmão Brana, ele mostra a Bíblia revelada. Aí você vai para a mensagem, necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus vem, chama Nicodemos e diz assim, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Aí, vocês podem entender esta passagem bíblica? Vem o profeta e diz assim, quando Jesus Cristo disse, não pode ver o reino de Deus, ele disse, você não pode entender o reino de Deus. Porque a visão, meu querido, não é simplesmente você olhar no quadro. Não, é você entender o quadro, porque você pode olhar o quadro e não entender. Então você não viu. Quer ver uma pessoa que vê e não vê? Isto está em Mateus capítulo 13. Para que se cumprisse a escritura sobre os judeus, que vendo não veem, e ouvindo não ouçam. Sim, eles ouviram, mas não ouviram. Eles viram, mas não viram. Eles olharam o quadro, mas não entenderam. Tem gente que olha aquele quadro ali e não entende. Eles olham e dizem, vocês são idólatras. Não entendeu. Ele está cego. Ele não viu o quadro. Ele não enxergou o quadro. Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ver o reino é entender o reino, é compreender o mistério da palavra de Deus. Quando você entende Atos capítulo 2, versículo 38, que é o cumprimento de Mateus 28, 19, você está começando a ver o reino de Deus na tua vida. Quando você compreende Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, o profeta Elias, que não era um Elias, um homem Elias, mas era um com o espírito de Elias enviado para a nossa era, um profeta restaurador da palavra, convertendo o coração dos filhos de volta à fé dos pais, você está começando a ver o reino de Deus. Quando você começa a compreender aquela mulher que vivia pregando, daqui a pouco ela esbarra com a escritura de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34.
E olha e diz, mas mulher não pode pregar. Ela começa a entender que aquilo não é para ela. Ela disse, agora eu estou vendo o reino de Deus. Porque ela passa a entender as Escrituras. Ela não era digna nem de olhar para o livro, nem de ler o livro. Mas agora o Cordeiro tomou o lugar dela. Aleluia. Porque Ele é o único que é digno de tomar esta palavra, de tomar este livro sagrado. E Ele abriu para mim e para você poder entender este mistério da palavra. Não havia dignidade em nós, mas Ele que é digno. Aleluia. Oh, como eu disse ontem, como eu falei ontem à noite, que coisa mais tremenda é quando alguém chega e diz assim, olha, acabou o vinho, não tem mais nada. Aí eles vão direto para a igreja e olham para a igreja e a igreja diz assim, olha, eu também estou sem solução. Aí, mas ela diz assim, ela olha e veja, olha, façam tudo o que Ele mandar. Aleluia. Glória a Deus, façam tudo o que Ele mandar. Bendito seja o nome do Senhor. Ali havia alguém que não era comum. Ali havia alguém que não era um homem que tinha nascido pelo sexo. Ali havia alguém que tinha quebrado a lei da genética. Ali havia o Deus Todo-Poderoso em carne humana. O Verbo tinha se feito carne e estava naquela festa. E então a festa não acabou. Não. O estímulo não acabou. Quando Jesus está no culto, o estímulo não acaba. Não pode acabar. Não pode findar o estímulo. Não, tem mais. E o melhor ficou para o final. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso você pode abrir em Apocalipse 22, versículo 10. Quando Deus vai fechar o cânon sagrado, quando Deus vai fechar o livro de Apocalipse, aí vocês observaram que eu li tantas escrituras, Deus dizendo assim, ó, fecha, não abra agora. Aí lá em Apocalipse 22, 10, olha o que Ele diz aí. Olha o que Ele diz aí, lá no finalzinho. O que Ele diz? O que Ele fala aí, no fim? Quando tudo está se encerrando. Aí esse livro está se completando. E disse-me, olha só, não é sela. E me disse, não seles, aleluia, as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Não é feche, não é cele, não é não cele as palavras da profecia desse livro. Aleluia. Por quê? Porque próximo está o fim. Porque próximo está o tempo. Sim, seria nesse tempo, nos dias da voz do sétimo anjo, aleluia. Quando o quê? Quando aquele alarido poderoso, isto aqui, irmão, que você tem. Olha, deixa eu te explicar uma coisa para você. Alguns não conhecem o que é esses livros ainda, porque vieram faz pouco tempo. Mas deixa eu te explicar para você qual era a diferença da viúva de Zarefate para o resto de Israel. Até mesmo a casa de Acabe e de Jezabel, governada por aqueles súditos, governado por Jezabel e Acabe. Mas a viúva de Zarefate tinha algo diferente na casa dela. Ela tinha um Elias na casa dela. A diferença, irmãos, todo Israel tinha Deus, todo Israel cria em Deus, todo Israel sabia que Deus era Deus, mas uma coisa, eles não tinham um Elias. Todo mundo tem Bíblia dentro de casa, mas há uma diferença em ter esta literatura, ter um Elias dentro de casa, ter a mensagem de um profeta é algo diferente. E então esse Elias, ele pôde determinar uma palavra profética para aquela casa, que a farinha não iria acabar e o azeite também não iria findar. É por isso que esta mensagem não acaba, não termina. Ela prepara uma noiva, ela alimenta uma noiva, ela dá pão para os filhos, ela sustenta a igreja. Ela dá poder de rapto, ela dá poder de transformação, ela dá poder de mudança de corpos. Sim, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
esta mensagem, este alarido, aleluia, este alarido que Deus nos deu, sim, ele é exatamente o próprio Senhor Jesus Cristo, vindo de uma forma tremenda, para quê? Para tratar contigo, para tratar comigo. Quando ele envia a sua palavra, ele é a palavra. O que é que veio para mim? Ele enviou a sua palavra e me curou. Ele enviou a sua palavra e te curou. Ele enviou a sua palavra e te sarou. Quem foi na casa do centurião curar o seu servo não foi o homem em carne chamado Jesus, foi a palavra dele que foi lá. Sim, o centurião disse: diga uma palavra e o meu criado sarará. Jesus nunca entrou naquela casa, mas a sua palavra entrou e levantou aquele criado. A sua palavra pode entrar. Ele não está aqui em carne humana, porque aquele corpo está no propiciatório, mas a sua palavra está aqui. E esta palavra é Ele. Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus. Aleluia. O meu profeta de Deus, ele disse assim: olha, o Senhor Jesus Cristo está aqui com uma única diferença, exceto no seu corpo físico. Foi o que ele me disse. Sim, porque o seu corpo físico está no propiciatório. Aquele que foi furado, aquele que foi moído no Calvário, está no propiciatório, aquele corpo. Mas a sua palavra é Ele. E a sua palavra veio, aleluia. Ela veio, entrou num homenzinho, aleluia. Entrou num homenzinho de Kentucky, que não sabia nada, que até mesmo para ler a Bíblia, ele não conseguia dizer nomes da Bíblia. Sua esposa lia a Bíblia para ele nos primeiros cultos. E deixa eu te dizer, nos últimos cultos de 65, o profeta pregando, ele pediu para um ministro ler a Bíblia no livro de Números, porque ele disse assim: olha, leia para mim esta passagem, porque tem alguns nomes aí que eu não dou conta de pronunciar. Não tinha estudo, não tinha teologia, não tinha inteligência humana, mas a mente divina estava ali. Ele enviou sua palavra, ele enviou um alarido, ele desceu vindo da glória para falar contigo e comigo através da sua palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo tem raiva de você, tem ódio de você, porque você abraçou esse alarido. Esse alarido te dá poder, te dá autoridade. Esse alarido te dá conclusão de vida eterna. Por isso que Eclesiastes, por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que não é entendido: o mesmo Senhor descerá do céu, aleluia, com alarido. Eles não entendem o arrebatamento, eles não entendem a vinda de Jesus Cristo, eles não entendem, não compreendem, meu Deus. E ontem nós vimos que ele vem somente 3 vezes, meu amado. A primeira vez ele veio para me redimir, ele veio para morrer no Calvário. A segunda vez ele vem para me buscar. Sim, a terceira vez ele vem comigo para um milênio glorioso. Sim. E deixa eu te dizer, ele, antes de vir e aparecer para você, literalmente, ele envia, sabe o quê? Ele envia Apocalipse 10. Sim, aleluia. Sim, ele tem que enviar um Eliezer. E ele vem nesse Eliezer, ele vem nesse mensageiro.
Sim, o gosto não é do mensageiro, o paladar, a visão não é do mensageiro. Não, ele não saiu procurando a mais bonitinha, a mais enfeitada, a melhor igreja, essa aqui é que Jesus vai gostar. Não, ele não veio pelos olhares dele, ele veio procurar pelos olhares divinos, pelos olhares de Isaac. Eliezer, meu querido, saiu da casa de Abraão. Quando chegou perto, ele disse: mas que tanta moça. Ele parou e disse: meu Deus, que tanta igreja. Ele parou, orou e disse: Senhor, eu vejo tanta igreja, mas eu não quero escolher segundo minha vontade, é segundo o que o Senhor me mostrar. É o que o meu servo Isaac deseja, é o que o Senhor Jesus deseja. E o Eliezer lançou a palavra, ele lançou a semente, ele lançou o evangelho, aleluia. Caiu muitos na beira do caminho, caiu muito entre espinho, caiu muito entre pedregais, mas caiu também muito em terra boa, caiu muito em coração bom, em coração que produz, em coração que dá fruto, em coração sedento pelo evangelho. Sim, aleluia. Sim, eu quero que você note, mensagem do arrebatamento, eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. O profeta de Deus diz: não perca isto, aleluia. E está vendo? Agora note, a palavra diz aqui, em 2 aos Tessalonicenses, que há 3 coisas. Note, do versículo 13 ao 16, há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor, Ele próprio apareça. Que coisa! Antes que Ele mesmo, antes que você, Rebeca, encontre com Ele no meio do caminho, antes que você possa enxergá-lo vindo em direção ao poço de Belar-Roi. O Isaac saindo de sua câmera e vindo, e então olha, e a Rebeca levanta a cabeça, dá uma olhadinha, é ele, e o Eliezer diz: é ele, aleluia. O que é? Ele vai nos apresentar, aleluia, ao nosso amado. Bendito, que escritura linda, quando Paulo disse que teria um imenso prazer de apresentar a sua igreja a um marido, a saber, a Cristo. Sim, que coisa preciosa é um profeta que não toca na pequena virgem do Cordeiro. Que coisa preciosa é um grande homem de Deus que não tem a igreja como sua, mas como a imaculada do Salvador Jesus. Sim, não é propriedade de pastor a igreja, não é propriedade de profeta a igreja, é propriedade do Senhor Jesus. Por isso que quando o diabo te toca, ele não vai ter que lidar com o pastor da igreja local, ele vai ter que lidar com o pastor supremo, o autor da tua vida, aquele que te salvou. Aleluia, aleluia. E deixa eu te dizer, para você ficar mais tranquilo, não te preocupe com Lúcifer, porque Lúcifer está numa corrente, numa coleira. Ele trabalha para o teu Deus, ele trabalha para o meu Deus. Quer ver como ele trabalha para o teu Deus, para o meu Deus? Ele decreta um decreto: eu quero que mate todos os meninos do Egito que nascerem das mães hebreias. É um decreto de Satanás, de um faraó. E aí então Deus pega e diz assim: então tá, eu quero ver se tu tem poder para matar mesmo aquele que eu dou vida, aquele que eu não quero que tu mate. Aí Deus pega, coloca o menino num cesto, inspira a mãe, inspira a irmã, larga ele no rio. Crocodilo dá bocada daqui, dá bocada dali, mas não suporta o cheiro do betume. O menino é envolto por uma atmosfera de betume sobrenatural. E eu imagino anjo por anjo no corredor do Rio Nilo, desse jeito, acompanhando o cesto. Abre a boca, jacaré, para morder esse menino. Diabo, agora tu vai fazer o seguinte, Satanás: tu quer matar todos os meninos? Tu vai cuidar desse menino para mim. Tu vai dar comida para ele. Tu vai pagar faculdade para ele. E depois ele vai voltar aqui e te tirar do trono.
decreto do diabo foi revogado. Decreto do diabo caiu por terra. Esse é o teu Deus. Esse é o mesmo Jeová Jirê, o mesmo Jeová Shalom, o mesmo Jeová Tissidikeno, o mesmo Jeová Sabaoth, o mesmo Jeová Nissi, o mesmo. Eu posso ver o diabo rangendo os dentes, eu não faço. Faz sim, dá escola para ele. Dá comida para ele. Mas eu dei decreto para matar. Não, dá comida para ele. Protege ele. Dá escola para ele. Dá faculdade para ele. Ensina ele. Dá carinho de mãe para ele. O que é isso? E o diabo de orelhinha baixa, eu posso ver. Tá, sim senhor. Sim senhor. Ah, seu sem vergonha. Oh Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E quando ele manda o diabo te largar, ele tem que largar. Quando ele manda o diabo sair de você, ele tem que sair. Quando ele manda esta enfermidade sair, ele tem que sair. Quando ele manda essa doença sair, ele tem que sair. Você tem que crer que ele é poderoso para ordenar este demônio de enfermidade sair da tua vida e você não precisar mais carregar isso aí. Oh Deus de Abraão, aleluia. Deus Todo-Poderoso, sim, olha, não perca isso, não perca isto, sim, olha, observe, aleluia, a primeira coisa que vem, estou lendo a mensagem de arrebatamento 141, a primeira coisa que vem, quando ele começa a descer do céu, há um alarido, aleluia, que é isto? Uma mensagem para reunir o povo, oh meu Deus, oh, o que ele fez? O que me reuniu contigo? O que me tirou da batista e me trouxe para a palavra e me reuniu contigo? O que é que te tirou lá do mundo e te reuniu comigo? O que é que te tirou da assembleia e nos reuniu aqui? Foi esse alarido. Quem era? Não era um homem, era ele falando, era ele fazendo um barulho. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo vai te esclarecer, Cristo vai te revelar, ele vai colocar no teu coração a palavra. Que é isto? Uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Foi isso, não foi, irmão Antônio Cabamba, hoje pela tarde? Tempo de preparação de lâmpadas é esta mensagem. Sim, quem? Eu e você, virgem prudente, preparando a nossa lâmpada. Como? Enchendo ela de azeite. Não preocupado com os fuxicos daqui, fuxicos dali, palavra daqui, palavra de lá. Não, não, não. Estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Numa parte da terra será dia. Estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Numa parte da terra será noite. Que tempo maravilhoso. Este é o dia que dia? O dia do arrebatamento. O dia em que Deus estará tomando uma noiva para estar no palácio com ele. Sim, ele veio te preparar. Aleluia. Meu Deus, que coisa. Oh, Jesus maravilhoso. Sim, um tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos. Quem? Sim, quem? Olha, o que você ouviu? O que eu ouvi? O que eu escutei? Meu Deus, olha, será que eu escutei alguma coisa? Não, sabe o que eu escutei? Eu não escutei uma voz qualquer. Que voz que você escutou? Você escutou essa voz aqui, ó. Não era do evangelista. Não era do pastor. Não, ele usou aquela voz. Como também a voz não era de William Branham. Ele usou aquela fonética somente. Vocês ouviram? Não era eu. Eu só estava ali perto quando ele fez aquilo. Não tinha nada a ver com o homem. Aleluia. Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Que coisa?
Você ouviu ou não ouviu? Eu te pergunto, quem está caminhando, quem está indo ao encontro dele, irmão, está se arrumando, está se posicionando, batiza-se no nome dele, desce as águas em nome de Jesus Cristo, vem para a ceia, se posiciona, ordenado por Deus, através da ordem de Deus, pela Bíblia, por esta mensagem. Sim, ele está indo ao encontro de quem? Não de um homem, não de um clérigo, não de um grupo, não, encontro de Jesus Cristo. Eu estou indo ao encontro dele, porque ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, ele enviou a sua palavra e a sua palavra está aqui. Eu vim ao encontro dele. Não, eles vão te dizer: você está indo atrás de um homem, você está seguindo um homem, vocês estão adorando um homem. Esqueça os barulhos, você tem que ser surdo. O véu tem que cair atrás de você, o véu tem que cair atrás. Esqueça essas vozes. Há muitas vozes no mundo, mas há uma voz te chamando, há um alarido te chamando, há uma mensagem te chamando, há uma voz da meia-noite te gritando para você: saia ao encontro dele. Esta voz é a voz do alarido, é a mensagem da hora. Que coisa. Oh, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sei o que é que eu estou fazendo aqui. Não me incomodem. Aleluia. Aleluia, levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? Qual foi a vigília? Qual foi esta vigília? A sétima, não a sexta, a sétima, aleluia. Aí vem o esposo, qual? A sétima era da igreja, foi na sétima vigília que saiu esta voz, aleluia. À meia-noite, foi na sétima vigília. Não a sexta, a sétima, e vem o esposo: levantai-vos e preparai as vossas lâmpadas. E elas prepararam, algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas. Descobriram na hora, que hora? Na hora da mensagem sendo proclamada. Elas descobriram que elas não tinham a lâmpada, que elas não tinham azeite, elas tinham lâmpada, elas eram virgens, elas eram puras, elas estavam na mensagem, elas estavam olhando o mensageiro, elas ouviram a voz do alarido, mas não tinham azeite, porque se preocuparam com outras coisas, com fuxico, se preocuparam com tanta bobagem, menos em orar, menos em ler a Bíblia. Estavam cuidando talvez da vida dos outros e não cuidou da vida delas. Estavam cuidando da vida da vizinha, não cuidou da vida delas. Está cuidando da igreja do fulano, da igreja do Beltrano e não cuidou da vida delas. Oh Deus, cuide da tua vida. Olha para dentro de você, dá uma olhadinha, vê se você tem azeite o suficiente para encontrar com ele nesta era escura, nesta hora tão negra, nesta era que não dá para ver um palmo na frente do nariz. Está vendo? Porém é tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de preparação de lâmpadas? Sim, é tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de Malaquias 4, é tempo de Lucas 17. Todas essas profecias que isto pode perfeitamente pôr em ordem para este dia na Escritura. Nós vemos isto vivendo bem ali, aleluia. Ali aonde? Aqui, nos nossos olhos. À nossa frente. Como? Eu não estou vivendo uma profecia que vai se cumprir. Irmão, se cumpriu. Deus já falou, já trouxe a existência. Veja estas coisas 142 acontecerem, meu estimado irmão, irmã, quando Deus no céu sabe que eu poderia morrer nesta plataforma agora mesmo, você simplesmente deveria andar por aí um pouco e tremendo. É tremendo quando você vê Deus vir do céu, se levantar perante grupos de homens e se levantar ali e declarar-se exatamente como ele sempre fez. É isso verdade? E esta Bíblia aberta, está vendo, correto? Nós estamos aqui neste tempo do fim, na hora tardia. Que tempo? Aquele tempinho. Qual tempo, pastor? Sabe, deixa eu te dizer que tempo que nós estamos vivendo. Aquele tempo em que Abraão, Sara estavam ali e o Elohim veio, deu uma palavra, trouxe uma mensagem para eles, e daqui a pouco, conforme o profeta fala na mensagem Jeová Jireh, o profeta diz que Abraão saiu pela manhã, ele tinha os seus 100 anos de idade, a Sara tinha seus 90 anos, e eles saíram ali arcadinhos, velhinhos, simplesmente ele de bengalinha, e ele saiu para caminhar com Sara, ali pela manhã cedo. Daqui a pouco ele começou a olhar para Sara, e viu que ela estava mudando, e viu ela já não andando mais curvada, mas andando mais ereta, e a Sara deu
uma olhadinha para Abraão e começou a olhar, mas Abraão, o que está acontecendo contigo? Aí o Abraão olha para ela, mas eu estou vendo alguma coisa diferente em você também, mulher. Sabe o que é isto? Isso também é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Isso também é primeiro ressuscitarão os mortos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Transformados no abrir e fechar de olhos. Isto, exatamente, meus amados, isto é voz de arcanjo. Voz de arcanjo, arcanjo, meu Deus. O que é uma palavra poderosa que você tem dentro de você? Sim, o que Deus estava querendo com Abraão? Deus estava querendo algo com Abraão. O que ele queria fazer? Era o último sinal. Sim, que último? A festa das trombetas, no parágrafo 294, o último sinal que Abraão, aleluia. Você é a semente real de Abraão? Gálatas 3:29, você é a semente real de Abraão? Aleluia, aleluia. E nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu, antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, o último sinal que ele viu, irmãos, aleluia. O que Deus estava fazendo ali? Deus estava na forma de um homem, aleluia. Sim, o filho prometido viesse, o que? Foi o que Abraão viu? Antes dele ser transformado, irmão, preste bem atenção, porque você está de uma hora para outra para ser transformado. Segundo a Bíblia Sagrada. Sim. Antes que o filho prometido, que filho prometido era? Era o Isaac. O Isaac tinha que nascer, mas não podia nascer, ele não podia aparecer, ele não podia estar ali enquanto Sara e Abraão tivessem nos seus corpos naturais. Tinha que ser transformado. Você não pode ter o Isaac, ver ele lá nas nuvens, não nessas nuvens aí que você vê todos os dias do céu, não. Naquelas outras nuvens sobrenaturais, que o mundo não verá, numa outra dimensão. Você não conseguirá vê-lo sem ser transformado. Mas o que já aconteceu, pastor? O que já aconteceu com Abraão e Sara, que foi o Elohim, ele pregando para Abraão e Sara. O que aconteceu comigo e contigo, também uma mensagem profética. Falando comigo, falando contigo. Este é o último sinal antes da transformação. Este é o último sinal antes do Filho aparecer. Esse é o último sinal antes de Jesus vir. Este é o último sinal para a noiva. É o último sinal para a igreja que estará no rapto. Observe o que aconteceu. O que aconteceu? Deixa eu te dizer. Quantos quilômetros Abraão e Sara andaram? Eles andaram 483 quilômetros depois que eles foram transformados, até Gerar, no Egito. Aleluia. Quando eles chegaram lá no Egito, o rei olha para aquela vovozinha de 90 anos. Quantos anos a irmã tem, irmã? Quantos? A irmãzinha ali? 80 e quantos? 86, bota mais 4 em cima. E aí você olha um homem e diz assim, como ela é linda, como ela é bela, não tem conotação nenhuma. Mas você vai para a Bíblia, o profeta diz, é um mistério que teria que ser revelado nesse tempo. Por que aquele rei gostou de Sara com 90 anos? É que ela não estava mais num corpo assim, ó. Ela tinha aquela idade no seu corpo anterior. Ela foi mudada para 18 anos. Aí pega a fotografia dessa senhora com 18 anos e quem é que não vai se engraçar com ela? Quem é que não vai achar linda? Quem é que não vai querer namorar com ela? Aleluia! 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 Essa igreja será transformada! Aleluia!
Então não te preocupe, não te preocupe. Cabelo branco vai desaparecer, aleluia. Não te preocupe. Ruga vai cair por terra, daqui a pouco você vai olhar, a filha vai olhar e vai dizer, mamãe, o que está acontecendo? Ah, sim, aleluia, glória a Deus. Papai, o que está acontecendo? Aleluia. Sim, ele tem que aparecer, a trombeta de Deus tem que soar para reunir nós. Mas antes disso tem que haver uma transformação. E o interessante é que o poder de transformação já saiu da boca do Elohim. O poder de transformação já saiu da boca do Elohim. Há um poder para transformar. Transformar a minha vida, transformar a tua vida. Mudar meu corpo velho a um jovem. E você disse, eu creio, Senhor. Você é um Abraão de fé, aleluia. Talvez você falhou nesta hora, você errou nesta hora, mas você olha para o teu tipo, você diz, mas o meu tipo também falhou. Ele deu uma titubeada, ele deu uma mentira, mas Deus não olhou aquilo. Deus olhou lá dentro da eleição de Abraão. Oh meu Deus, que coisa! Abraão não queria aquilo, ele não quer isso, o eleito não quer isso, ele quer mais, ele quer viver uma vida reta, mas às vezes ele tropeça, às vezes ele falha, e Deus olha a tua intenção, ele está olhando o que você quer realmente, você quer o arrebatamento, você quer a vida eterna, você quer o céu, você quer a eternidade, você não foi feito para o inferno, eu não fui feito para o inferno, nós não fomos feitos para a perdição, nós fomos feitos para vasos de honra na casa de Jeová. Sim, aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa maravilhosa é esta mensagem, irmão. Não acaba, não termina. Eu tenho sermão aqui, se eu tivesse fôlego eu ia pregar a noite inteira. Eu tenho sermão para pregar a noite inteira. Mas irmãos, isto é poder de ressurreição, isto é poder de transformação, isto é poder de cura, isto é poder de libertação. É a palavra que ele enviou. Mas eu não estou vendo ele. Aquele criado não viu Jesus em carne humana. Mas a palavra entrou, a palavra penetrou, a palavra curou, a palavra penetrou. E aquela oração feita aqui na quarta-feira foi lá na UTI. Eu não fui lá, ele nem me conhece. Mas aquela voz foi lá, levantou ele, deu um choque nele. Esse poder está aqui, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é um poder comum, é o poder da palavra. Não adianta você olhar para mim, crer em mim, não adianta, não vai resolver nada. Mas a palavra que eu estou pregando, ela tem poder de ressurreição. A palavra que eu estou pregando tem poder de te dar vida eterna. A palavra que eu estou pregando tem poder para te dar cura. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você crê? Então, por favor, comece a orar.